Hoje nós vamos falar sobre quebrando maldições na família. Eu quero que você abra também os seus ouvidos para você entender a palavra dessa noite. Diz assim a palavra: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Tem outra versão que diz com maldição. Coloque a mão assim no seu coração. Vamos pedir que Deus fale conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste ambiente, neste lugar. Pedimos que o Senhor esteja ministrando o coração de todos nós essa palavra, que seja para nosso crescimento, seja algo que vá ao encontro das nossas necessidades. Espírito Santo, seja bem-vindo neste ambiente, neste lugar, e fala com todos nós em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. Esse texto, ele trata de uma questão de extrema importância no que diz respeito a maldições na família e como quebrá-las. Aí a pergunta é: existem maldições na família, pastor? Sim, existem. E vocês vão ver como elas se instauram nesta noite. Como que elas chegam? Como que elas entram? Como que elas passam a fazer parte de uma família, às vezes por gerações, muitas gerações. E aqui está escrito que no final dos tempos, eu creio que nós não estamos vivendo diferente desse tempo que a Bíblia está citando como final. Mais do que nunca, eu creio que nós estamos vivendo as últimas instâncias da vida na terra, bem como da igreja também na terra. E está escrito que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Para quê? Para que a terra não seja ferida com maldição, com desgraça, diz a palavra de Deus. Se você, de repente, é uma pessoa que diz assim: fulano de tal tem uma família que é um sonho, quem me dera ter uma família assim. A gente vê todo dia esse tipo de conversa, pessoas se espelhando em alguém e dizendo: eu gostaria de ter uma família como fulano, como Beltrano. E eu quero dizer: louvado seja o Senhor, porque isto não constitui um sonho inatingível. Isto é um sonho plenamente possível de ser alcançado. É possível, desde que nós tenhamos um entendimento e desde que nós tenhamos humildade para mudar algumas coisas na nossa vida, para que a gente se torne uma família abençoada. Eu creio que o maior impedimento para Deus fazer essa transformação em nós não é o fato de nós termos algum problema com nossa família, ou o fato de estarmos passando por uma dificuldade em casa, ou enfrentando uma crise familiar. O maior impedimento para Deus, o maior obstáculo
para Deus fazer um milagre na vida de uma pessoa é ela fingir que vai tudo bem e não buscar ajuda. É ela estar com um problema e levar a vida como se o problema não existisse. De modo geral, as pessoas não param para pensar no seu relacionamento dentro de casa. Mas é necessário nós entendermos que a verdadeira felicidade começa em casa. Vocês sabiam disso? Se nós não somos felizes em casa, pode ter certeza, dificilmente nós seremos felizes fora. Se as coisas não vão bem dentro de casa, essas coisas que não vão bem dentro de casa se estendem para fora. Alguns irmãos talvez pensem que para ser feliz, por exemplo, devem procurar a igreja ou devem fugir dos problemas de casa e encontrar refúgio na igreja. Isso tem acontecido todos os dias, amados. Pessoas fugindo de casa e vindo para a igreja. Isso acontece todos os dias. E aí a pergunta: as pessoas não devem vir à igreja então, pastor? Sim, nós devemos vir à igreja, mas para adorar a Deus. Igreja não é, nunca foi lugar de fuga de problemas de casa. Não é, nunca foi. Igreja não é fuga, por exemplo, de um casamento conturbado. Igreja não é fuga de filhos malcriados ou de pais incompreensíveis. Igreja é um lugar de adoração, é lugar de libertação, mas nunca de fuga. Mas infelizmente muitos veem a igreja como um lugar de escape, como um lugar onde encontrar a felicidade. E nós precisamos ter esse entendimento que isso está errado. Entender isso é simples. Colocar na tua cabeça, mudar a tua mentalidade concernente à igreja. Você já parou para pensar por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? É por isso que tem tanta gente que vem na igreja, mas ele não está na igreja. Ele vem na igreja, mas ele não faz parte da igreja. Ele até vem, ele é um frequentador de igreja, mas ele não participa de uma igreja, porque ele ainda não entendeu o fator igreja. Ele ainda não entendeu. Tem gente que vem na igreja como se fosse para o trabalho. Tem gente que faz as coisas na igreja como se estivesse fazendo para pessoas humanas, mas precisamos entender que tudo que acontece na igreja tem relacionamento espiritual. Tudo. Desde que você colocou o pezinho lá na porta, já começa um culto. E o culto sempre ele é individual. Nós nos reunimos coletivamente como igreja, mas o culto é individual. Nós é que fazemos o nosso culto. E quando a gente entende isso, a nossa percepção de culto muda. A Bíblia nos diz muito sobre família, e ela fala que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha só, se você não cuida bem da sua família, você é um falso crente, é o que a Bíblia está nos dizendo. Aquele que descuida dos seus, note, não é igual ao incrédulo, é pior do que o incrédulo. Olha que coisa terrível. Sabe aquelas pessoas que não amam, não adoram, não reconhecem Deus como Senhor da sua vida? A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa,
Aquele que não cuida da sua família se torna pior que estas pessoas. Então nós precisamos entender que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em você ser feliz dentro da sua casa. Todos os dias nós ouvimos: em São Paulo, fulano matou o pai, matou a mãe. No Rio de Janeiro, cicrano também matou seu pai, matou sua mãe. Histórias desse tipo que aparecem aos milhares e muitas até mesmo nem chegam a ser noticiadas na televisão, não deixam dúvida de que a família está sob maldição. Não deixam dúvida que coisas estranhas estão acontecendo no meio das casas, no meio das famílias. E então mata-se em nome da honra e traz-se em nome do amor. Infelizmente, em muitos lugares, o respeito acabou. Quando a gente vai para a Bíblia ela registra histórias que é de doer o coração. E a Bíblia deixou lá para a gente observar, para a gente ler, para a gente entender. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar um dos grandes sacerdotes da Bíblia, chamado Eli. Quem não lembra de Eli, E o que você lembra de Eli? A gente, infelizmente, Eli era um sacerdote, um homem de Deus, que perdeu o seu sacerdócio. E, infelizmente, o legado que ele deixou foi um legado de coisas ruins, porque Eli perdeu os 2 filhos, se perdeu em casa, e porque ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua vida. Olhamos também para o rei Davi. Quem não lembra de Davi? Mas só que quando a gente entra na família de Davi e vai estudar a família de Davi, Davi teve todo tipo de desgosto que um pai pode ter com os filhos. Quando a gente vai estudar a história de Davi, é terrível, porque houve estupro, um irmão estuprou a própria irmã, aí o outro irmão se doeu pela irmã, matou o irmão. Olha só, tudo isso dentro da família do grande rei Davi. Aí a gente vai olhar para outro homem de Deus que com certeza vocês conhecem muito bem, Samuel. Samuel ouviu uma das piores coisas que um homem pode ouvir no fim da sua vida, pois os seus filhos não amavam a Deus como ele amava. Quer coisa pior do que isto? Você chegar no final da tua vida, e você ter a decepção que os teus filhos não foram salvos, que os teus filhos não conheceram a Deus de verdade. Então a gente olha para a Bíblia, muitos outros deixaram um saldo negativo no que diz respeito à sua família, porque cuidar da família não é uma unção, é uma decisão. Cuidar bem da nossa casa é uma decisão, e essa decisão nós temos que tomar todos os dias. Então, amados, a história da nossa família, você tem que ter para você mesmo: a história da minha família, ela vai ser diferente dessas famílias. Eu decido, eu vou fazer de tudo para que, assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso é uma decisão. Você tem que assumir essa responsabilidade. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, ele vai nos contar a história de uma família que dá pena. Foi a primeira família da terra, e
com certeza foi a família idealizada por Deus. Quando nós olhamos, Adão foi um privilegiado, ele não precisava ter ciúmes da sua esposa, porque era só ele e Eva, e eles não tinham carro para dar defeito, eles não tinham problema de dinheiro, e se a gente olhasse assim, a grosso modo, Adão e Eva era um casal nota 10, contudo, para construir uma família abençoada. Mas quando nós vamos olhar, olha o quanto é complicado o meio familiar. Por isso que nós precisamos de direcionamento do Espírito Santo. Quando a gente vai olhar para essa primeira família, nós vamos ver que Eva, a mulher, ela foi enganada e caiu em pecado. E depois que ela caiu, ela contou para o marido o que havia feito e ela influenciou o marido a fazer o mesmo. E o que Adão fez? Quando ele ouviu que Eva havia errado, quando ele ouviu que Eva havia pecado, ele reprovou a atitude de Eva? Não, ele não fez isso. Ele foi lá e cometeu o mesmo erro que ela. Então a gente vê que, em vez da esposa encontrar no marido desestímulo ao seu gesto, um freio para sua atitude, Adão foi uma espécie de acelerador. Olhem aqui o primeiro erro, amados. Quando isto acontece, a tua família pode estar entrando numa síndrome de destruição. Nós precisamos ser pessoas que se controlem um ao outro. Qual o controle? Mandando? Não. Alertando. Uma boa família, ela se alerta a todo momento. Ela se conversa, mas para isso haver, tem que haver diálogo. Toda família que não tem diálogo, ela é uma família fadada à destruição. Olha o que o diabo tem feito com as famílias hoje em dia. Se você for numa família normal, vamos chamar uma família normal, você vai nas casas, você enxerga um filho lá no sofá com um celular. Aí você enxerga uma outra filha lá no outro canto com o celular. E aí tem um terceiro filho, onde que ele está? Ele está lá no quarto, no celular. Na hora do almoço eles não se encontram mais. Eles não sentam mais para celebrar o momento do almoço. É todo mundo no seu mundo. E o diabo, o que ele fez? Ele fez essa divisão dentro das casas. As casas hoje em dia é apenas um aglomerado de pessoas. Alguns saem cedo, voltam tarde, não conversam, não trocam ideias, não celebram os momentos que estão juntos. Isso você observa todos os dias quando as pessoas saem para comer. Já saiu, foi numa pizzaria ou qualquer lugar que você foi fazer um lanche? O que você observa? Todas as mesas estão comendo junto, porém não estão juntos. É triste olhar isso, constatar isso. Pais, filhos, todo mundo com o celular na mão, comendo ali junto. Mas existe um terceiro mais importante do que estar junto. Existe uma pessoa lá de fora mais importante que aquela união, aquela celebração. E eu digo, por que saíram comer? Já não saem mais por causa da unidade e da amizade, saem simplesmente para matar a fome. E quando Paulo falou sobre isso, quando as pessoas começarem a pensar com o estômago, nós estaríamos vivendo tempos difíceis. Nós olhamos aqui para o velho Adão. Adão poderia ter dito: Eva, você errou, vamos falar com Deus, pedir para que Ele nos perdoe. Mas não, o que Adão fez?
ele seguiu pelo mesmo caminho da esposa. E aí o resultado todos nós sabemos. Deus os expulsou do paraíso, mas a consequência não foi só essa. Basta considerar o que aconteceu com seus filhos. Abel foi assassinado por Caim, seu irmão. Então vejo que uma maldição se instaurou naquela casa. E ouça, apesar de Adão ter sido criado por Deus, ele com certeza foi um marido, eu penso, que nenhuma mulher gostaria de ter. Por quê? Analisemos quando Adão prestou contas diante de Deus pelo erro cometido, ele disse: foi a mulher que me deste por companheira, Senhor. Ela é que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a mulher que tu me deste. Aqui nós vemos alguns agravantes nessa história. Primeiro, Adão não assumiu o seu erro e nem poupou a sua esposa. Ele não poupou, ele colocou primeiramente a culpa na mulher. Depois, ele colocou a culpa em Deus. E aqui nós vemos um fator destruidor de famílias, porque tem pessoas que nunca reconhecem os seus erros e sempre acham alguém para culpar. Mas eu tenho certeza que isso não acontece lá na tua casa, né? Com certeza vocês se dão muito bem lá na sua casa. Adão, ele não reconheceu em momento nenhum que ele errou também naquela situação. Pelo contrário, ele logo foi colocando culpa na Eva, logo foi colocando culpa em Deus, e como se ele dissesse: Deus, eu só errei por causa daquilo que o Senhor me deu. Ele culpou o próprio Deus da situação que ele havia cometido. Notem, Eva, ela participou da primeira sessão espírita. Satanás incorporou uma serpente e falou com ela, mas Adão, como marido, nem tomou conhecimento do que se passava nas redondezas do jardim que ele devia cultivar. Olha só aqui, amados, olha que coisa terrível. Eva está conversando coisas estranhas com uma criatura muito estranha, e Adão está no mundo, não sei na qual mundo que ele está. Eva está tendo conversas estranhas com uma criatura estranha, e Adão aonde é que estava? E aí o que aconteceu? Eva procurou por ele, e ela vai oferecer o fruto proibido para ele. Fruto que surgiu daquela conversa estranha que ela teve com aquela cobra. Será que nós não temos permitido que os nossos conversem com cobra todos os dias também? Pessoas que estão passando pensamentos diferentes, princípios diferentes. Cuidado com princípios quebrados dentro de casa, meus irmãos. A ruína acontece quando os princípios de Deus começam a ser quebrados dentro da nossa casa. Um princípio poderoso estava sendo quebrado dentro da casa de Adão, através da sua esposa, e ele nem estava percebendo. Agora Eva vem com o fruto desse princípio quebrado, oferecer a Adão. E ao invés de Adão chamar a atenção e reprovar a atitude de Eva, ele foi e cometeu o mesmo erro. Um abismo chama outro abismo. Uma casa, quando está errada, ela vai começar a quebrar princípios. Quebra o primeiro, quebra o segundo, quebra o terceiro, e assim vai quebrando, porque já desde o primeiro não foi corrigido. É uma das coisas que nós temos procurado prestar muito atenção na nossa casa, porque nós temos filhos, e quem tem filhos, principalmente filhos que estão crescendo,
alguns estão na adolescência, e se você observar, os nossos filhos passam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eles passam mais fora com outras pessoas do que com a gente. Então os princípios de Deus têm que estar muito bem alicerçados no coração deles. Se isso não acontecer, o que vai acontecer, amados? Eles vão começar a substituir os princípios que você plantou, mas não cuidou. Olha só, Adão e Eva tinham princípios não cuidados, e quando princípios não são cuidados, eles são facilmente substituídos por princípios enganosos. A gente observa muito isso. Cuidamos. Quando vem com uma conversa estranha, quando vem com uma pergunta estranha, a primeira pergunta é: da onde você está trazendo isso? Quem foi a serpente que você conversou? Quem foi o filho das trevas que conversou, que veio trazer uma mentalidade diferente daquela que nós temos ensinado dentro dessa casa? É a primeira coisa que a gente observa. Então, quando se estabelece princípios dentro de casa e eles começam a ser quebrados, regras devem ser postas. Vocês sabiam disso? Por que existem os 10 mandamentos? Já parou para pensar? Os 10 mandamentos era o sinal que o homem vinha quebrando princípios. Então Deus coloca 10 regras. Aonde existem regras é porque os princípios já não existem mais. Houve princípios quebrados, o que eu faço? Coloque imediatamente regras. É assim, todas as vezes que lá na nossa casa nós temos filhos e eles têm acesso à internet, têm acesso a jogos de videogame, é claro, não é de poker nem nada, graças a Deus, mas é jogos de videogame, jogo online. E quando a gente nota, a gente observa, e você deve prestar bastante atenção, tem um jogo bastante destrutivo, amados, que existe esse alerta, você já deve ter ouvido, se você é uma pessoa informada, o Roblox. Tome cuidado com o acesso dos teus filhos a esses jogos. Muitas pessoas que estão ali passando por crianças são pedófilos escondidos atrás de codinomes de criança. Você deve ficar filtrando, porque eles chamam a atenção do teu filho, conversa com eles como se fosse um outro coleguinha, mas é uma pessoa mal intencionada para trás. Então lá em casa existe uma regra: se você conversar com alguma pessoa que não é conhecida sua, você será punida, e você não joga mais isso aqui. É uma regra. Quando a gente descobre, que se existe imediatamente quem é essa pessoa, porque eles conversam, eles estão jogando, é um joguinho, parece um besterol de crianças. Não sei se você, quem conhece o joguinho? Quem já viu Roblox? Para nós adultos parece um besterol, parece uma coisa que não tem interesse, mas existe todo um contexto por trás, e ali eles se conversam, ali eles dialogam, e se você não estiver cuidando, teu filho pode estar ouvindo assuntos que não deveria ouvir. O teu filho pode estar envolvido em assuntos que nunca deveria ter entrado, e ali pode começar algo que vai destruir a sua casa. Eu não acho normal uma criança de 5, 6, 7 anos com acesso a celular. Isso não é via de regra. Estou dando o meu exemplo. Nós temos uma de 13 que inclusive trabalha na mídia aqui. Ela não tem o seu próprio celular. 13 anos. Pasme. Que antiquado. Amém. Está saudável.
está abençoada, não está morrendo por causa disto, não está sentindo falta por causa disto. E ela disse que não quer, bem lembrado, eu não quero celular. Sabe por quê? Princípios, dia e noite pingando na mente dela, dia e noite, conversas diárias. Eu faço esse acesso todos os dias, da minha casa até o colégio, conversas inesgotáveis, conversas cansativas, de pai chato, de pai que cuida da casa, de pai que quer ver a sua família saudável. É assim que a gente salva a nossa família, amados. Não deixe que o diabo seja mais perseverante que você. Não deixe que o inferno seja mais perseverante que a tua casa. A tua casa é o maior tesouro que Deus deu para você cuidar nesta vida. Entenda isto. Não é o teu emprego. Tem gente que faz do emprego, tem gente que faz do salário. Não adianta você estar ganhando um bom salário e tua família está arrebentada. Tem gente trabalhando dia e noite com a família arrebentada. Agora há pouco nós conversávamos sobre isso. Não adianta, amados, tem que cuidar da tua família. Infelizmente tem gente que não está cuidando, tem gente que ainda não entendeu que precisa a família ser cuidado coletivamente. Adão não tinha entendido isto. Satanás entrou na casa de Adão, Satanás conversou com a esposa de Adão, colocou uma ideia diferente da ideia de Deus dentro daquela casa. E o que esse homem está fazendo? Meus irmãos, quantos lares destruídos por causa de pais bananas, quantos lares destruídos por causa de pais que não exercem mais autoridade sobre os filhos. Isso não é caretice, meu irmão, e não é machismo. É notório os lares deformados, aonde não existe um pai cuidando, aonde não existe a figura paterna dentro de casa. O lar se desequilibra, os filhos começam a crescer com suas personalidades distorcidas. Tudo isso vem por falta de um pai, por causa da falta da figura masculina dentro de casa. Olha só esse lar aqui se deformando e colocando a culpa em todo mundo. O velho Adão Banana, colocando a culpa em todo mundo e esquecendo que ele mesmo estava cuidando da sua própria casa. Então, quando ele caiu em si, ele percebe que também errou. Só que em vez dele ir a Deus arrependido, sabe o que ele fez? Se escondeu, correu, se escondeu entre as árvores, porque é assim que homens covardes fazem. Eles fogem, eles não assumem responsabilidades. Então, amados, nós que estamos aqui, quando estou falando sobre homens, estou falando sobre mim também. Nós temos que assumir a responsabilidade. As nossas filhas, a nossa esposa tem que se sentir protegidas por nós, tem que se sentir amadas e cuidadas por nós. Nós, como homens, devemos fazer isso. Mulheres gostam de ser protegidas, amados. Mulheres não gostam de homens mimados, efeminados. Não. Mulheres gostam de homens fortes, masculinos, que cuidem bem da sua casa, que cuidem bem da sua família, que sejam homens fortes, de personalidade forte, que quando o inferno vier, encontre um pai na porta da casa dizendo: aqui não, aqui não.
Isso vai ter que custar algumas coisas, amados. Porque quando você for torcer o pepino, que ainda está pequeno, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai gritar. Nem que grite, é melhor ele gritar agora do que ele gemer no inferno depois. É melhor ele sentir agora o peso do amor do que sentir o peso da ira depois. Nós precisamos, como homens, estou falando com os homens. Quantos homens estão aqui nessa noite? Homem, macho, tipo eu, sim. Amém. É nosso, ó. Chame para si, é comigo esse negócio. Foi Josué que disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué estava no meio de um povo que estava devoto a outros deuses, apostatado, todo mundo apostatado. Ele disse: ó, vocês podem fazer o que vocês bem quiserem, mas olha, aqui na minha casa, eu e a minha casa, a gente vai servir a Deus. Aqui na minha casa não. Vamos fazer esse voto, homens? Vamos levantar as mãos aqui. Os homens, só os homens. Os homens. Diga assim: eu prometo proteger a minha casa. Diga: na minha casa o que rege são os princípios de Deus. Diga: em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Notem aqui, Eva, por sua vez, que foi criada para ser a juradora do seu marido, ela foi passear sozinha, beirando o perigo. Agora eu pergunto para vocês, analisando Eva aqui, o que ela queria nas imediações da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que ela queria lá? Eva devia estar ajudando o seu marido, mas ela estava de conversa com a serpente. Vou voltar com esse entendimento. Eva foi criada para ser ajudadora do seu marido, porque tem coisas, eu como tenho filhas mulheres, tem coisas que eu como homem não consigo tratar com as minhas filhas, como homem. Então eu chamo a minha ajudadora. Essa área você pode me ajudar. Essa área você tem que entrar. Essa área é você que tem que conversar com elas. Olha só, se completam. Quando a gente entende isto, o lar é saudável. Eva deveria ser a ajudadora do seu marido, mas em vez dela estar ajudando o seu marido, onde que estava Eva? De conversa com a serpente. E o que a serpente faz? Ela distorce a palavra de Deus. Irmãs, tome cuidado com essas rodas que você senta de manicure, pedicure, orelha-cure, não sei o que, aonde a conversa rola solta, ali rola traição, ali rola um monte de coisa, e tem irmã lá, ai, é verdade, ai, não sei o que. Irmã, tome cuidado concernente a isto. Tem conversas que não é para você. Tem conversa que você não pode estar no meio. Pastor, mas eu estou lá, elas estão conversando. Amém, amados. Já viu que lá boca calada não entra mosca? Existe a diferença de você escutar e você ouvir. Estava ensinando esses dias que um líder meu disse assim, ó, tem coisa que só escuta, tá? Aqui e vai para lá, não deixa descer para o coração. Nesse tipo de ambiente, se não tem jeito de você deixar de frequentar, ó, entra aqui, sai aqui, boquinha fechada, não tem que dar opinião. Fica quietinho. Foi lá para fazer unha, entre muda, sai calado. Mas vamos chamar de antipático. Não, mas fica sorrindo, mas não fala nada, né? Amém? Você não precisa participar desse tipo de conversa.
Eva entrou numa conversa que ela nunca deveria ter entrado, e o pior, ela chama o marido para participar do seu erro. Ela chegou e influenciou toda a sua casa. Eu pergunto, quantas influências têm entrado dentro de casa por nós pais? Quantas coisas têm entrado no meio da nossa casa, porque a gente leva para casa, a gente traz de fora, leva lá para dentro de casa, leva problemas, leva fuxico, leva conversa fiada. Os nossos filhos estão ouvindo coisas que nunca deveriam ouvir. É outra coisa que nós procuramos filtrar muito. Tem coisa que só eu e a Lília conversamos e dizemos assim: não podemos conversar com as nossas filhas perto esse tipo de assunto. Seja assunto de igreja, seja qualquer outro assunto, tem assuntos que elas não ouvem. A gente filtra, porque a gente sabe que às vezes uma conversa errada, para uma cabeça já formada, a gente consegue entender, mas para uma cabeça em formação, aquilo pode formar uma outra ideia diferente. Isso é inteligente, isso é sábio. Então Deus diz que por causa deles, olha só, por causa da atitude deles, a terra iria produzir espinhos e ervas daninhos, que a vida do homem seria reduzida sobre a face da terra. E quando a gente olha só, olha que palavra dura, Deus diz: por causa disso aqui que vocês fizeram, essa quebra de princípios, a vida de vocês vai ser quebrada, porque todo o princípio quebrado, ele te quebra, ele vai te custar muito caro. E Deus diz isto, e quando a gente vai olhar, depois de tudo isso, a Bíblia não menciona, olha lá, um único pedido de perdão, nem de quebrantamento daquele casal diante de Deus. Meu irmão, corações endurecidos, olha que corações estavam tudo errado, receberam uma punição de Deus, mas nunca pediram perdão, nem se quebrantaram. Mais tarde a Bíblia conta que os filhos de Adão e Eva se envolveram num conflito muito sério, e os pais nem se deram conta, nem perceberam que a tragédia rondava a família. Você já parou para pensar nos conflitos dos teus filhos? Quem tem mais de um filho em casa? Mais de um. Você sabe que irmão briga toda hora, né? Normal. Eu sou de uma casa de 6 irmãos. Eu era o mais novo, então com certeza era o que mais apanhava. Né? Tem conflitos de todos os tipos. Vai averiguar que tipo de conflito está havendo dentro da tua casa, amados, porque pode haver coisas diabólicas se instaurando no meio da tua casa e está gerando conflitos no meio da tua casa e você não sabe. Pode ter filhos ali tendo a sua identidade mudada por causa desses abusos que acontecem dentro de casa, e os pais muitas vezes é briga de irmão. Olha aqui, amados, a Bíblia diz que Caim, movido de inveja, planejava assassinar o irmão, só que nem o pai, nem a mãe suspeitaram do fato. Eu estava vendo uma menina que foi morta agora, não sei se vocês viram na internet, esqueci o nome dela, e o pai disse assim, o pai dizendo: pela conduta da minha filha, eu vi que ela estava tomando um caminho errado. Nós fizemos tudo certo, eu fiz tudo o que podia como pai, mas chegou uma hora que ela não ouvia mais. Que triste isso, né, gente? Que triste, amados. Uma menina, e isso está acontecendo todos os dias, amados, a todo momento está acontecendo, e se nós não conhecermos os nossos filhos, o mundo conhece, amados. Perca tempo conhecendo os teus filhos, conhecendo a personalidade deles.
Entenda que só pelo olhar você já conhece, só pelo jeito da conversa você já conhece. Nós conhecemos cada uma delas, né? Tem uma aí que levanta de noite, vai comer coisas escondidas, nós sabemos, deixa rastros, já sabemos quem esteve ali, o ratinho noturno esteve aqui, já sabemos, não precisamos nem acusar ninguém, nós já sabemos. Pais ausentes não conseguem conhecer os filhos. Não adianta você ficar presenteando teus filhos, amados. Você precisa conhecê-los. Você precisa interagir com eles. Olha só que Caim planejando assassinar o irmão. E Adão e Eva não suspeitavam disto. Um assassinato sendo planejado dentro de casa. E a gente vê que Caim foi amaldiçoado por haver matado seu irmão. E o pai, Adão, voltando nos pais, nunca intercedeu pelo filho que vai embora de casa. Olha esse Adão, gente, vou conversar com ele lá. Que pai, hein? Você pensa que Adão era perfeito porque era o primeiro homem? O filho mata o outro e ele não chamou o filho para uma conversa. Ele não trouxe o filho para perto de si. O que o filho acontece com o filho? O filho vai embora, amados, de casa. E a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia uma única oração registrada de Adão por Caim, que saiu de casa após ter matado o pai. Entregou o filho para a desgraça, entregou o filho para o mundo. Sabe por que nós perdemos a nossa casa? Porque a gente desiste muito fácil dos nossos filhos. Às vezes a gente desiste muito fácil da nossa casa, e o diabo, tudo que ele quer é isso, ele é perseverante. Então, amados, por isso que quando a gente olha para esta família, é uma família de dar pena, ela não serve de exemplo. A gente olha para Adão, Adão é covarde, é acusador, é incentivador do pecado e deixava as águas rolarem. Deixe que aconteça. Eva, como mulher e mãe, não serve de modelo para nenhuma outra mulher se espelhar. Eva não serve de modelo para minha esposa, não. Eu espero que todo homem aqui não tenha Eva como modelo. E ainda a Bíblia diz que eles tiveram um filho que não é exemplo para nenhum outro. Porque se eu não sou, eu produzo aquilo que eu sou, amados. Os filhos são vítimas, muitas vezes, de um lar perturbado. Sabiam disso? Os filhos, eles não te ouvem muito, mas eles veem comportamento. Eles são uma esponjinha. Até uma certa idade, eles observam tudo que você faz, tudo que você fala. Sim ou não? Eles querem cantar como você. Eles querem, as minhas, por exemplo, querem pregar como você. Elas querem orar como você, querem falar como você. Elas se espelham a todo momento na gente. Muitas vezes os filhos são aquilo que eles estão vendo nos pais. Agora pense, se a primeira família idealizada por Deus, com tudo a seu favor, deu no que deu, o que será de nós? O que será da nossa família? O que será quando a gente olha para a primeira família? E ela foi essa família desta maneira. Então, quando a gente olha para esse casal que tinha tudo a seu favor, não é vergonha para nenhum de nós admitir que tem problemas familiares. O primeiro passo para a mudança é admitir: pastor, as coisas não funcionam lá em casa. O que eu posso fazer? Busque ajuda, amados. Tem pastores, tem uma igreja abençoada. O problema é você estar com problema e não procurar ajuda. Você saber que as coisas não estão fluindo bem, você não procurar ajuda. Aí eu pergunto, é vergonha a gente ter problema?
Claro que não, amados. Vergonha é a gente passar uma luta com o filho e não lutar pela transformação dele, não pedir um conselho, não buscar a orientação de Deus. Vergonha é o pai e a mãe, o marido e a mulher tomar a atitude que Adão e Eva tomaram. Vergonha é um filho tomar a atitude que Caim tomou. Então que a história de Adão e Eva nos sirva de alerta. Nós não podemos nos iludir, porque se Satanás atacou a primeira família da terra, por que ele pouparia nós? Se o primeiro pai enfrentou problemas com os filhos, o que dizer de nós? Então Malaquias diz claramente que o desejo de Deus é poupar a terra com maldição. Mas para que isso aconteça, o coração dos pais deve se converter aos filhos. O que é se converter aos filhos, amados? Voltar a atenção aos filhos, e o coração dos filhos se converter aos pais, porque a maldição ela não é quebrada quando nós nos propusermos preencher essas duas condições de Deus. Quem é pai ou quem é mãe precisa ter o coração convertido aos filhos, isto é, precisa ter o coração voltado para os seus filhos. Quando se tem um bebê em casa, todas as atenções se voltam, para ele. A gente abraça, a gente beija, faz cosquinhas na barriga, pega no colo. Depois, aos 2 aninhos, brinca de cavalinho, coloca no ombro, e essa criança é o centro das atenções, A gente está vendo do Gui agora, Do Gui corre, agora chegou a fase dele correr, e eu digo, deixa que corra, que eu sou treinado para lidar, O Gui, pastor, mas ele vai atrapalhar. Não, deixa que corra, é melhor ele correr dentro da igreja que correr na boate. Não é verdade? Deixa que ele corre. Eu fui uma criança que corria por baixo dos bancos, dava problema para os diáconos, fazia os diáconos arrepiar o pelo do braço só de me ver, mas estou aqui, estou pregando a palavra, amados. Minha mãe nunca impediu de ir na igreja, era uma bagunça terrível. Os diáconos corriam por baixo da igreja para nos achar aqui, com lanterna. Nós corria para baixo da igreja, tanta bagunça, pesada. Mas olha só eu aqui. Então deixa as crianças, deixa que eles conversem, é a idade deles, deixa que eles corram, mas eles estão dentro da igreja e eles vão amando esse ambiente. Então a gente vê ali, toda a atenção é para eles quando eles são pequenos. Estou vendo lá um bebezinho de colo, é atenção a todo momento. E aí chega a hora da criança ir à escola, e muitas vezes, por ela já estar maiorzinha, ela vai perdendo a atenção e deixa de ter a presença do pai e da mãe, e aí sai para o mundo em busca de amizade, de atenção, muitas vezes que não recebeu em casa. Eu converso com as minhas filhas e eu digo para elas, vai chegar um tempo que vocês não vão querer mais beijo do pai, mas eu beijo elas o tempo todo. Elas são grandes, elas não gostam, eu não quero nem saber se gostam ou não, Elas sempre terão isso dentro de casa. Filhos têm que ser beijados, amados, abraçados, amém? Para que eles tenham tudo em casa e nunca tenham algo de falta que eles vão procurar lá no mundo. Se eles tiverem tudo em casa, eles não vão procurar no mundo. Se tiver carinho, afeto, atenção, eles não vão procurar. Quantas vezes a tua filha está abrindo o coração para uma menina, porque você não quis sentar com a tua filha e ouvi-la? Quantas vezes o teu filho está conversando, muitas vezes, com uma pessoa que tem droga para entregar para ele, porque você nunca conversou com ele? Os nossos filhos precisam dessa atenção, amados. Então nós paramos muitas vezes uma certa etapa da nossa vida de
trazer os nossos filhos para nós. Nós precisamos trazê-los para perto de nós de novo. A gente precisa atraí-los para perto da gente. Amados, vocês sabiam que a ideia que os filhos fazem de Deus é a que nós pais passamos para eles? Se o pai ou a mãe é ausente, o filho vai pensar que Deus é ausente. O primeiro reflexo de Deus na vida do filho é o pai e a mãe. O filho passa essa imagem de Deus, Pai, para o pai, a mãe. Se você é um pai amoroso, atencioso, cuidadoso, cheio de amor, cheio de carinho, teus filhos vão amar a Deus também. Então, a pergunta é: como estão os filhos que nós segurávamos, acariciávamos, cresceram e agora são tratados com indiferença? E é notório, amados, toda fase tem um desafio, já notaram? Sim ou não? Quem tem filho mulher aí? Filha mulher? A maioria, né? Já compraram o dicionário para entender mulher? Porque é um bicho difícil, né, Rafa, da gente entender. E eu estou cheio de mulher em minha volta, é tudo filha, e não é fácil entender mulher, mas é necessário que a gente entenda, né? Então é um desafio nós como pais entender os nossos filhos. Quem tem filho homem, amém? Já entenderam esse filho homem? Porque às vezes as irmãs precisam botar um óculos azul para ver o mundo em azul, entender a cabeça de um homem, e é bem diferente de uma mulher. Às vezes as minhas entram em pira, porque eu sou totalmente diferente delas. Eu calma que eu sou homem, eu sou o único homem dessa casa, eu tenho o direito aqui de deixar vocês pirados às vezes. Vocês não me entendem, eu preciso explicar. A gente transforma tudo isso numa boa convivência, irmãos. Mas a gente nota que existem fases que precisam, existem fases que os nossos filhos se tornam adolescência, né? Tem alguém que tem filho adolescente aqui? Adolescente, 13 anos, é uma idade difícil, né, irmã? Eles se tornam rebeldes muitas vezes, ásperos, não é assim, André? E a gente tem que corrigi-los, a gente tem que... Por que está falando desse jeito? Por que está brabinho? Ficam bravos do nada assim, amados. Entra numa caixinha de braveza, a gente não sabe o que estão pensando, né? Porque não houve briga, não houve intriga, mas de repente o mundo está diferente. E a gente precisa entendê-los. Cada fase é um desafio de nós pais. Mas como eu aprendo dentro de casa a pastorear vocês, amados? Como eu aprendo dentro de casa? É em casa que a gente aprende muita coisa. É desafio dentro de casa. E a gente precisa estar envolvido nisso. Isso é maravilhoso. Então, amados, esse é o rumo que Deus não quer que a nossa família tome, né? Nós deixarmos os nossos filhos de lado. Por isso, pais, volta o coração para os filhos. E o Senhor também diz que os filhos devem voltar o coração para os seus pais. O que significa isso? Que os filhos precisam aproximar-se dos seus pais, de quem se afastaram. Seja por que motivo for, eles devem voltar o coração para os pais. O melhor amigo, sempre digo, os melhores amigos dos filhos devem ser os pais. Eu até hoje ainda sofro com a ausência dos meus pais. Eu fui um cara que viajei muito quando eu era conferencista, e sempre quando eu voltava de viagem, a Lilian sabe disso, eu ia para a casa do meu pai e ficava horas conversando com ele, sentado, ouvindo, absorvendo, porque eu sabia que aquilo um dia iria me fazer falta. Eu gostava de ouvir os conselhos dele, os direcionamentos dele, tudo que hoje eu não tenho. Então não espere a vida passar e o dia que você não ter mais isso, dizer, poxa,
bom tempo era aquele e eu não soube aproveitar. Então, filhos que estão aqui, na realidade todos nós somos filhos de alguém. Aproveite seus pais, eles também têm fases. Amém? Os pais também têm fases, amados, e eles vão envelhecendo. Saiba respeitar as fases. Amém? Existem fases e fases. Os pais, eles vão envelhecendo e muita coisa vai mudando na mente deles. Eu sou pai, eu sei que na minha mente vai mudando, e eu digo para minhas filhas: me entendam, procure me entender, procure me compreender. Muitas vezes os pais são assim, amém? E eles vão envelhecendo, e aí quando a gente vai envelhecendo, vem algumas manias, algumas coisas de veieira, e isso é normal, né? E eu tenho ensinado minhas filhas muito concernente a isso, né? Tem a avózinha ali que a gente convive, que é a sogra. Eu digo: procure entender a avó de vocês, porque vocês só têm uma única avó, vocês já não têm mais nenhuma avó. Então entenda, tolere, se tolere, porque ela também deve tolerar nós, né? Porque a pessoa vai envelhecendo, eu noto por mim, ela vai mudando a concepção de algumas coisas, né? E a gente procura se tolerar, se entender e se abençoar. A melhor coisa, amados, é nós termos a nossa família sempre por perto. É o melhor tesouro, queridos. É a melhor coisa da vida que você pode ter, é a sua família sempre perto de você. Amém? Como que a gente quebra a maldição? Se convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se conhecendo, cuidando, organizando, levantando altares de princípios dentro de casa, preservando Deus principalmente dentro da casa. A pergunta é: Deus está na tua casa? O Espírito Santo é bem-vindo na tua casa? Ele se sente bem na tua casa? Ou você só chama Ele para apagar fogo, para resolver problemas? Não, o Espírito Santo, ele deve morar na tua casa, junto com você, junto com a tua família. Amém?